Fala pessoal, então vamos continuar aí, vamos seguir, né, nossa aula de industrialização. Eu sou o professor Mário de vocês, Bananinha, sou professor de Geografia do Brasil de vocês aqui do cursinho Conteúdo, beleza? Então vamos embora, vamos com tudo. Aqui um mapa mental muito legal para vocês verem. Vou deixar para vocês o link na descrição. Outro mapa mental também, um pouquinho mais detalhado. E vamos para o nosso Brasil, que é o que importa, né? Então a gente tem aqui, a gente pode ver que nessa época, né, e eu estou me referindo à década de 30, de 40, que o Brasil ele era muito dividido, né? Ele era dividido em arquipélagos econômicos. E quando eu falo em arquipélagos econômicos, quer dizer que não tinha uma integração entre essas regiões, né? Então a gente tem que lembrar que nessa época a nossa capital era Rio de Janeiro, né? E que as regiões tinham o seu potencial, né, o seu produto mais forte, e que o principal objetivo nessa época era produzir e exportar, beleza? Então no norte a gente tinha borracha, no nordeste a gente tinha cana, no sudeste a gente tinha o café, né, que a gente foi conhecer depois como a República do Café com Leite, né, um tempo atrás. E no sul a gente tinha como ponto forte a pecuária. Beleza? Então, o nosso país, nosso Brasil, ele sempre foi um Brasil agroexportador, né? Então, a nossa economia era totalmente voltada, né, a produtos primários, aos commodities, né? Então, que a gente tinha como principal objetivo produzir, exportar, produzir, exportar, produzir, exportar, né? Então, esse era o principal objetivo brasileiro. A gente tem que lembrar também na época que o mundo caminhava aí para chegar na terceira revolução industrial, né? Que começou lá em 1750 com a primeira, 1850 com a segunda, e que viria a acontecer um tempinho depois a terceira revolução industrial, né? Então a gente tinha muitos países da Europa com a revolução das máquinas, né? Então estava em um processo bem mais intensificado que o Brasil, né? E a gente tinha os Estados Unidos também, que estava crescendo num nível muito grande, né, no cenário mundial. Beleza? Então o mundo estava se caminhando para uma terceira revolução industrial, enquanto o Brasil ainda não tinha encontrado a sua primeira. Beleza? Então a gente foi ter aí, a partir da década de 30, a primeira industrialização, que foi considerada, no geral, como uma industrialização tardia, apesar de ser rápida a partir do momento que ela se iniciou, né? Porque tanto Vargas quanto Juscelino, eles tinham essa mentalidade de querer revolucionar o país de uma maneira muito rápida. Eles queriam fazer muitas coisas em um período muito curto de tempo, certo? Então a gente tem que pensar nisso também. Então a gente teve aí uma industrialização muito tardia, né? O Brasil tinha uma grande dependência tecnológica, né? Tinha uma grande deficiência em alguns setores, né? Por isso que o Brasil dependia muito de outros países, então era um país que importava bastante também, apesar dos produtos serem muito caros, e o mercado externo era um ponto-chave nisso. E aí, a partir desse momento, né, da década de 30, foi que se iniciou a primeira parte da Era Vargas, né? Onde ele teve uma influência fortíssima, né, nessa primeira industrialização. A gente tem que lembrar também que nessa época a gente teve a crise de 29, né? Estava se encerrando ali a Primeira Guerra Mundial, tinha se encerrado, né? E iria se iniciar a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente teve também a crise de 29, que foi a queda da Bolsa de Nova York, que mexeu com todos os pilares do mundo, beleza? Então vamos entender um pouquinho o que foi essa crise de 29, né? A gente tem aí o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Onde deixou a Europa e muitos países do mundo quebrados, né? Muitos perderam território, muitos acabaram se enfiando em dívidas, né? Dívidas muito grandes. O mundo entrou em um caos, né? Então a gente tinha ali os Estados Unidos e a Inglaterra como países que estavam um pouquinho melhores, né, em relação aos outros, e aonde a agropecuária e a indústria eles estavam ali
em destaque. Eles tinham um poder muito forte nessas duas áreas, né? É bom lembrar também que os Estados Unidos ele foi nessa época, né, um estado, um país muito liberal, né? Então os americanos eles eram muito referência nessa questão dos empréstimos, né, da própria moeda também, onde o dólar era referência, né? O que foi aconteceu? A partir de algum momento, os americanos eles viram que o seu mercado interno ele não estava sendo capaz de suprir, de consumir os seus próprios produtos, né? O seu mercado interno ele não estava sendo muito forte, né? E o país também não tinha essa capacidade de consumir, de comprar tudo que eles produziam, né? É bom lembrar também que com a crise de 29, muitos países iriam começar a deixar de exportar certos produtos que eles exportavam, porque não ia ter quem compre. E muitos países também iam deixar de importar os países que eles importavam antes. Então isso ia mexer muito, né? Então o que aconteceu? Como o dólar estava numa alta muito grande, né, as exportações também estavam começando a crescer, houve aí a crise da superprodução, porque o país foi começando a produzir, só que o mercado interno não estava aguentando e teve uma hora que isso quebrou todo mundo. As dívidas subiram, né, e aí teve o crash da bolsa de Nova York, né? Então, crise mundial aberta e instalada. Opa, slide errado. E aí a gente tem que saber também, juntamente com isso, que o Brasil e o mundo eles dependiam muito dos Estados Unidos, dependiam bastante, né? A gente tem que saber também que os americanos eram um grande parceiro comercial do Brasil, principalmente com a nossa forte produção do café, né? Então, o governo que fosse chegar nesse período teria que estabelecer certas metas e coisas que teria que fazer, né? Foi isso que o governo Vargas fez. Ele chegou e já estabeleceu alguns desafios, algumas coisas que ele teriam que fazer. E nesse momento, os principais desafios do Vargas e do governo Vargas eram, primeiro, sanar a crise econômica, que era muito forte, promover a integração dos arquipélagos econômicos, desenvolver o mercado interno brasileiro, que não era muito bom e que não estava sendo capaz de consumir tudo que o Brasil conseguia produzir, e instalar, né, iniciar ali a política de substituição de importação, que foi o que Vargas viu de necessidade no país, de uma maneira onde, quando o país precisava importar certas coisas, ele viu que muitos países não iam ter como mandar as coisas para cá e os preços estavam só aumentando. Então ele falou, vamos começar a produzir tudo que a gente precisa exportar, importado de outros países. Então essa é a política de substituição de importação que Vargas queria implementar aqui no Brasil, certo? Maravilha. Então, como que isso ia acontecer, professor? O que rolou depois disso, né? Então, Vargas pensou e começou a refletir, né? O que a gente precisa? De uma indústria, certo? Maravilha, é isso aí. Então, como que a gente vai estruturar isso, né? Não dá para ser uma coisa bagunçada, né? Não vamos fazer nada bagunçado porque isso não dá certo. Show. Então, vamos começar pegando certas coisas, certos pilares, né, para montar uma base. Beleza. Então, ele pegou ali e começou a implementar, né, algumas indústrias de base. E essas indústrias de base seriam aquilo que seriam a base para a construção de um país, tudo que iria sustentar o país, certo? E essas indústrias base iam ficar todas, né, na mão estatal, na mão do governo. E eram essas, né, as principais: a Petrobras, a Eletrobras, a CSN, né, e a Companhia do Vale do Rio Doce e o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, que depois viria a se tornar, né, depois com o crescimento do S, o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Então, tá ótimo, a gente já tem indústrias aí pra caramba, a gente tem um banco que vai financiar tudo pra gente, a gente tem uma companhia que vai ali atrás de minérios, né, a gente tem ali uma companhia de energia,
né? A gente tem combustíveis, tá ótimo. Então a indústria vai que vai agora, né? Então, beleza, a gente já tem o Estado, né, bem estruturado com as indústrias de base. A gente precisa olhar também outras indústrias, né? Que é as indústrias de consumo. E essas indústrias de consumo, elas iriam ficar nas mãos, né, da iniciativa privada. E quem que era essa iniciativa privada? Eram os coronéis, eram os fazendeiros, né? Então eles que foram quem investiram nessas indústrias privadas, né? Vargas pegou e falou: vocês têm dinheiro, peguem esse dinheirinho que vocês têm aí, invistam aqui, que aqui vai dar certo. Então beleza. Então vamos lá, ele pegou, investiu, então os empresários, né, os donos de fazenda, os coronéis, iriam ser responsáveis pela indústria de consumo brasileira. Show! A gente tem ali a indústria base com o governo, a gente tem a iniciativa privada cuidando das indústrias de consumo. Tem tudo para dar certo, certo? Certo. Então, beleza. Então, a gente sabe aí que a gente tem alguns desafios que o Vargas tinha, né, como desafio, que era a crise econômica, a integração, desenvolver o mercado interno e substituir a importação. Show? Então, beleza, a crise ela ia se resolver com o tempo, a integração também estava começando a se mexer. Só que aí Vargas pensou, beleza, eu tenho uma indústria básica que está se mexendo, eu tenho indústria de consumo que está agora começando a andar com as próprias pernas, né? Eu vou começar a mexer agora na política de substituição de importação, para a gente deixar de importar tantas coisas que a gente pode produzir. E que a gente precisa? Precisamos de trabalhadores. Então é isso, a gente precisava de trabalhadores, precisava de pessoas que trabalhassem nessas indústrias. E foi aí que ele começou e implementou a consolidação das leis de trabalho, né? A famosa CLT. Né? Então, dessa maneira, o trabalhador teria, né, garantido um salário mínimo para que ele pudesse, né, se sustentar sua família e ter um dinheiro para consumir as coisas que ele necessitava, certo? E aí que vai começar a rodar, né, a roda do capitalismo, e aí que o Brasil vai começar a se mexer e começar a andar com as próprias pernas, certo? Maravilha. Mas aí, professor, por que o Sudeste foi escolhido? Por que o Vargas escolheu o Sudeste para implementar e começar a fazer essa industrialização, certo? Então, tinha alguns pontos que apontavam para o Sudeste, né? Então, a princípio a gente tinha ali, primeiramente, como mais importante, uma grande produção de café, né? A gente tem que lembrar também que o Rio de Janeiro era o centro da decisão política, né? E São Paulo era totalmente voltado para o setor financeiro, né? Outro ponto muito importante, a infraestrutura da região sudeste facilitava muito para que fosse implementado ali as indústrias. Por quê? Porque a gente tinha ali ferrovias, a gente tinha portos, né, que iriam facilitar muito a questão do transporte. A gente tinha mão de obra trabalhadora, né, mão de obra. Se a gente for pensar que o Sudeste é onde tem um maior agrupamento de pessoas, né, e isso seria muito bom, vendo do ponto de vista industrial. Né? Outra coisa, a gente tinha também um acúmulo de capital, porque era nessa região que estavam os principais produtores, fazendeiros de café, de leite, né? Então, Vargas viu que ele iria ter essa necessidade de ter o acúmulo de capital concentrado nessa região. Beleza? Então, esses foram os motivos pelo qual o Sudeste foi escolhido. Beleza? E continuamos aí na próxima aula, falando um pouquinho sobre o período e a influência do Juscelino Kubitschek nessa industrialização. Beleza? Então é isso, gente. Forte abraço. Não percam a próxima aula. E é isso. Fiquem bem.